Alô, alô, estamos ao vivo para a nossa live de quinta-feira da minissérie Eu Vou Amamentar. Gente, eu tô muito chique com esse negócio vermelho aqui, acabei de colocar, eu não tinha percebido que eu tinha que ficar tão diva desse jeito. Vou ficar assim para chamar atenção. Galera que passar pela live vai ver o que é essa coisa vermelha aí, vai parar aqui para ver o que é. Então vamos lá. Gente, boa noite. Meu nome é Annelise, sou consultora de amamentação. Você está numa página de amamentação para falarmos a respeito. Obrigada! Dizendo que eu tô linda, gente. Ai, já tô me sentindo ocitocinada já. Pra gente falar sobre preparação para amamentação. Então, para você que tá chegando aqui pela primeira vez, não tá sabendo o que é esse negócio de falar de amamentação, preparação para amamentação, é o seguinte: essa semana está acontecendo a minissérie Eu Vou Amamentar. E a minissérie Eu Vou Amamentar é uma minissérie que eu elaborei exclusivamente para as grávidas, porque eu de verdade acredito com todas as minhas forças, embora muita gente acho que ria por dentro quando eu faço isso, que a amamentação começa na gestação. Sabe que quem trabalha com amamentação sente bastante dificuldade de falar sobre amamentação para grávida. Porque grávida tem outras mil prioridades, tem outras mil coisas para fazer. Então tem muita profissional que fala, pô, mas daí, olha, gestante não me procura, porque gestante não se interessa, porque gestante isso, porque gestante quer pensar em outras coisas. E aí sabe o que eu faço? Em vez de ficar nesse lugar de, ai, gestante não dá bola para mim, eu pego e faço uns vídeos bem louco pra gestante me notar. Pra gestante ver que depois, quando o bebê nascer, vai ser treta. Então eu já tô avisando pra ela. E aí eu tento avisar dos jeitos mais bizarros possíveis pra vocês me notarem. Então provavelmente a maioria das pessoas que tá aqui hoje me notou de um jeito bem bizarro, né? Me viu fazendo alguma palhaçada na internet a respeito de amamentação e pensou, Jesus, quem é essa louca ali fazendo essa cena sobre amamentação? Então, gente, vou continuar fazendo essas palhaçadas porque eu de verdade acredito que pra ter uma boa experiência de amamentação, a gente precisa saber minimamente disso durante a gestação, tá? Para ter boas histórias, precisamos saber sobre isso na gestação. De onde é que eu tirei isso? Eu tirei isso dos meus atendimentos. Porque quando eu comecei a trabalhar com amamentação em 2016, vocês não têm noção da quantidade de atendimento que eu fazia, que eu chegava lá, e aí às vezes era alguma coisa que dava pra reverter facilmente e tal, e muitas vezes eram coisas assim que já tinha baixado a produção da mulher, o bebê já não tava mais aceitando o peito. Daí quando a gente começava a investigar o que tinha acontecido, ela não tinha recebido direito à informação durante a gestação. Ela tinha ouvido um monte de baboseira no pós-parto, acabou adotando todas aquelas sugestões lá do pós-parto, aqueles palpites do pós-parto, e aquele troço todo, com perdão da expressão, cagou com a amamentação da mulher. Então, assim, a gente precisa falar sobre a amamentação na gestação, a gente precisa se prevenir. Precisamos falar sobre isso junto com os nossos parceiros, com as pessoas que estarão com a gente no pós-parto. E eu vou continuar na minha luta, eu vou continuar fazendo palhaçada para chamar a atenção de vocês. Eu vou continuar fazendo de tudo para vocês aparecerem aqui nas minhas lives, para vocês terem boas histórias de amamentação. Porque é só assim que eu vou ficar tranquila com com o meu desempenho nesse universo materno-infantil. Se a gente começar a falar de amamentação desde a gestação, tá bom? E eu tô muito feliz, novamente, por estarmos aqui, ó, faz 3 minutos que a gente começou e a gente tá em mais de 100 pessoas! Gente, vocês não têm noção de como isso me faz feliz demais, ó, 29 pessoas no YouTube, sério, ó, vocês estão muito de parabéns. Eu quero dizer, eu tô dizendo isso em todas as lives, eu vou continuar dizendo isso todos os dias, e se eu continuar vendo vocês na minha vida, eu vou continuar dizendo isso pra vocês, que eu morro de orgulho de gestante que entende que precisa se informar durante a gestação. De gestante que percebe que sim, a gente tem um monte de coisas fofinhas, cheirosinhas e bonitinhas pra gente comprar durante a gestação, mas a informação para receber o nosso bebê da melhor maneira possível também é importante. Então eu sempre vou dizer para vocês que vocês estão de parabéns, que vocês estão arrasando, que só o fato de vocês estarem aqui já faz a história de vocês ser diferente. Já faz o bebê de vocês lá dentro tá assim, ó, obrigada mamãe, por você estar fazendo esse movimento, porque para ele vai ser importante tudo que você tá fazendo agora, tá bom? Ai, tô de vermelho, fiquei empolgada, né? Deu pra ver, né? Deixa eu tomar uma água. Então vamos lá, para os recados da noite. A live de hoje, vocês já sabem, mas eu vou falar de novo, vai ficar salva lá no link que está disponível na comunidade.
Então, assim, terminando a live aqui, ela não fica no YouTube, ela também não fica aqui, né, nos stories. Ela fica na comunidade, no link que tá lá disponível. Na hora que você entra na comunidade, já mandei link pra você da comunidade pelo Face, não, desculpa, pelo Telegram, já mandei link também pelo e-mail. E se você não souber e tiver alguém aqui da comunidade, pergunta aqui nos comentários que a pessoa vai te ajudar e te direcionar pra lá. Basicamente comunidade Minissérie Eu Vou Amamentar ou comunidade Eu Vou Amamentar, uma coisa assim, tá? Se você não tiver lá, entra lá que é bem legal. E fora que tem, assim, muita interação, muita pergunta. E assim, a coisa mais linda que tá acontecendo nessa minissérie é ver as mães que estão participando aqui das lives e vendo os episódios, respondendo pras outras mães. Gente, quando eu vejo aquelas respostas, eu penso, cara, sabe aquela sensação de que agora eu posso morrer feliz? É óbvio que eu não quero morrer, né? Mas sabe aquela sensação de, meu, deu certo. Quando eu vejo elas dando aquelas respostas maravilhosas e dizendo, na live a Anne falou tal coisa, ou então, meu, é assim, é assim, daí vem a outra e fala também, é isso mesmo, ela falou tal coisa. É a coisa mais linda do mundo ver esse monte de mãe aprendendo. Então, entre na comunidade pra vocês verem que legal que tá lá, tá bom? A comunidade é no Facebook, isso mesmo. Comunidade Minissérie Eu Vou Amamentar, se eu não me engano, tá? Então, o que mais de recados? Telegram, já falei. Bom, já tô avisando vocês sempre, né? Manda um e-mail imediatamente no momento em que estamos começando aqui. Vocês recebem o e-mail, teoricamente é para receber. Nem sempre recebe, mas deveria. Às vezes dá umas falhas no processo e vocês não recebem. No Telegram, tô sempre mandando uma mensagenzinha 10 minutinhos antes de começar. Tô fazendo stories, hoje até botei uma caixinha de lembrança ali para avisar quando começasse aqui. E na comunidade também tá sendo avisado 10 minutinhos antes, então tô fazendo minha parte, galera. Vamos todo mundo, cada um fazer a sua parte aí, que eu acho que o negócio tá funcionando, né? E então, vou falar pra vocês qual é o tema de hoje. Quando eu pensei no tema de hoje, eu pensei, quer ver que ninguém vai aparecer? Mas eu pensei, quer saber, eu vou fazer assim mesmo. Porque é importante, então eu vou falar. Se não quer ouvir, então não aparece, mas eu vou falar, né? Foi isso que eu pensei quando eu pensei no tema de hoje. O que acontece? Hoje saiu uma matéria bem legal no jornal O Globo, falando sobre alguns estudos a respeito do leite materno e do Covid-19. Que as mulheres, que estão fazendo alguns estudos com mulheres que foram contaminadas, né, com Covid, pegaram o coronavírus lá, e aí essas mulheres já se curaram, obviamente, e pegaram amostras do leite materno para ver se tinha algum fator imunológico ali dentro. E aí eles chegaram à conclusão, até anotei a expressão que eu achei interessante, chegaram à conclusão de que o leite delas tinha uma forte reação imunológica ao coronavírus. E por isso, poderia se pensar a respeito de o leite materno ajudar nesse processo de cura das pessoas que estão com coronavírus e tal. Aí eu pensei, cara, leite materno é muito poderoso mesmo, né? É muito surpreendente todas as possibilidades do leite materno. E aí eu pensei, vamos falar sobre leite materno, vamos falar sobre os benefícios da amamentação. E por isso que eu resolvi trazer esse tema para cá hoje. A gente não vai falar sobre esse estudo do coronavírus, até porque é um troço super inicial e só tem uma matéria no Globo falando sobre isso, então não tem nem profundidade, né, nisso. Mas foi o que me deu esse insight de pensar em trazer esse tema para cá hoje, tá? Então, primeira coisa que eu acho importante a gente falar, questões de alerta para grávidas e puérperas a respeito de coronavírus. Por coincidência, eu tava vendo agora mesmo uma live que talvez vai ficar inclusive gravada, que era a live, eu acho que deve estar na página, Mamatoto Parteiras, eu acho que é o nome, e a Maíra Libertar, que é um grupo de parteiras e a Maíra é uma parteira também. E ela estava fazendo uma live sobre coronavírus e parto domiciliar. Cara, foi muito boa, assim, eu vi uma grande parte das informações porque tinha muita coisa que dava para trazer aqui para vocês. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção, que daí eu queria trazer para vocês, é o seguinte, que a maioria das grávidas que contraem coronavírus, elas não têm sintoma, tá? Mas isso não quer dizer que grávida não sente nada, né? Muitas grávidas podem ficar assim sintomáticas, então, o que eu quero dizer com vocês, para vocês, né? Que tá todo mundo ferrado? Não, mantenham o isolamento social, tá? É muito importante que você se proteja. E aí a Maíra falou na live, né? Um negócio que eu achei bem interessante, que é o seguinte,
grávida, a maioria das grávidas não apresenta sintoma, porque parece que o corpo da gestante meio que tem um mecanismo compensatório, assim, que faz com que direcione as energias, né? Ela não falou com essas palavras, mas o que ela falou deu a entender isso, assim, que o corpo da grávida foca na questão da gestação do bebê, o corpo da grávida não fica suscetível a esses sintomas, mas essas mulheres que têm já o coronavírus antes, né, durante a gestação, muitas delas vão apresentar sintomas bem graves, né, ou bem perceptíveis no pós-parto. Porque no pós-parto, o nosso corpo tá mais suscetível a infecções, tá mais vulnerável. Então, muitas mulheres apresentam no pós-parto. Então, a gente tem que realmente redobrar o nosso cuidado para que a gente não, né, esteja aí nessas estatísticas de puérperas que estão nesse grupo de mulheres contaminadas, né? E aí eu quero deixar um alerta, gente, assim, ó. Eu sei que cada um sabe, né, onde o seu calo aperta. Cada um sabe os seus limites. Tem pessoa, tem grávida ainda que tá trabalhando, tem familiar, né, que não tá podendo deixar de trabalhar em casa, que tá tendo que sair de casa mesmo. Então, nesses casos, a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas eu gostaria de fazer, assim, um pedido pra vocês. Priorizem fazer o isolamento social do jeito certo, tá? Isolamento social não é só a gente ficar em casa, mas é a gente também não receber pessoas que estão na rua, estão trabalhando normalmente, porque isso coloca as pessoas em risco, coloca a gente em risco, coloca também o nosso bebê em risco. Então, tomem bastante cuidado assim com isso, tá? Priorizem realmente o que é de fato importantíssimo vocês fazerem na rua ou vocês contratarem na casa de vocês, tanto agora na gestação quanto depois no pós-parto, para que realmente diminua os riscos de vocês contraírem alguma coisa ou passarem alguma coisa para os familiares de vocês. Isso inclui visita, infelizmente, né? Tem muitas famílias, inclusive tem grávidas, tem puérperas que eu acompanho que, assim, morrem de pena de não poderem apresentar o bebezinho pra avó e tal, porque realmente nesse momento a gente não pode. Uma puérpera que saiu de dentro de um hospital e lá dentro poderia ter sido contaminada, ela não pode imediatamente ir pra casa da avó dela, mostrar o bebezinho dela pra avó dela, porque ela pode passar coronavírus pra avó e dar um treco na avó por causa do vírus. Então a gente tem que tomar cuidado. Tá todo mundo sofrendo, ninguém tá entendendo direito o que tá acontecendo, então a gente tem que fazer a nossa parte, cada um faz a sua parte. E, inclusive, profissionais, inclusive a minha profissão como consultora de amamentação, a maioria das profissionais não tá atendendo presencial, tá atendendo só online, porque a gente sabe que a gente coloca, sim, em risco essa família. E Deus que me livre, mas eu não quero carregar a culpa de ter transmitido uma doença para uma família e ter, de repente, né, essa família passada por complicações, de repente até morte, por conta da minha irresponsabilidade. Eu não tenho como garantir, num atendimento presencial, e nenhuma consultora de amamentação ou qualquer profissional que vai na sua casa tem como garantir que eu não vou te contaminar com o vírus. Eu não tenho como chegar na sua casa e tomar banho, né? E trocar toda a minha roupa. Eu não tenho como garantir que eu vou conseguir higienizar todo o meu apetrecho ali de amamentação. Então, eu preciso priorizar a sua saúde, o seu bem-estar e o meu também, e o da minha família também. E tomem cuidado com isso. Então, assim, ó, quando se eventualmente no pós-parto de vocês perceberem, vocês precisarem de uma orientação de amamentação e a consultora de amamentação que vocês buscarem falar pra vocês, ó, eu só atendo online, não tô atendendo domiciliar. Gente, experimentem. Tá dando muito certo consultoria online. Tem sim suas dificuldades. O pai e a mãe têm que ajudar a gente na avaliação, né, do bebezinho, mas tem dado muito certo, as experiências têm sido muito boas. A gente, em geral, tá conseguindo resolver as questões, né, em parceria com o pai, com a mãe, com a família. Então, se a profissional que vocês buscarem não estiver atendendo presencialmente, valorizem isso, porque ela tá protegendo a sua vida. E o contrário, se a profissional que você buscar está atendendo presencialmente, não esqueça que ela está atendendo você e ela está atendendo outras famílias e você não sabe qual é o grau de isolamento que essas outras famílias estão. Então, ela está sendo irresponsável e ela está colocando você em risco. Tome cuidado com isso, tá bom? Então, gente, o que eu resolvi trazer aqui pra vocês hoje? Primeiro, eu queria fazer essa introdução, coronavírus feelings, porque eu acho que é importante a gente falar e esclarecer essas questões. Mas eu resolvi trazer o tema de amamentação é boa pra quem?
né? Porque muitas vezes a gente fica naquela de que, é só benéfica pro bebê, é só o bebê, né? É a saúde do bebê, mas nem tanto assim, porque a indústria já faz um leite muito parecido. A gente fica nesse lugar, né? Ou então, a amamentação é padrão ouro, ou o melhor alimento do mundo, mas ninguém sabe de fato quais são os benefícios da amamentação. Então, hoje eu resolvi aqui trazer para vocês alguns benefícios da amamentação, não só para o bebê, porque vocês vão ver que, surpreendentemente, se a gente pensar na cadeia toda, a amamentação tem benefício para muita gente, tá? E é isso que a gente vai falar hoje. Vou tomar uma aguinha aqui, peraí. Bom, vamos lá. Vamos começar então falando a respeito do colostro. O colostro, vocês já sabem que é o que vai sair do peito da gente assim que o bebê nasce, certo? Então, o bebê nasceu, vai ter colostro, não vai ter leite de transição, nem leite maduro, o que vai ter é colostro. O que é o colostro? O colostro é uma vacina, é uma bomba imunológica. O colostro sai em pequenas gotinhas, tem muita gente que olha para aquela gotinha transparente e fala, só tá saindo colostro. É só colostro. E o colostro com certeza se ofende quando ele ouve isso, porque assim, o colostro é muito poderoso. Ele é muito poderoso e pouca gente dá valor para ele. Inclusive, tem muitas mães que não colocam o bebê no peito enquanto tem colostro, porque elas acham que é só colostro, né? Enquanto não tiver leite, não vale a pena colocar no peito. O colostro sai em pequenas gotinhas, porque o estômago do bebê é em pequeno volume. Quando o bebê enche aquele estômagozinho dele pequenininho, ele também vai digerir rapidamente aquele colostro que tá ali dentro, fazendo com que de novo ele sinta fome, sinta necessidade de voltar pro peito da mãe e encher de novo aquele estômago pequenininho dele. E dessa forma, vindo com frequência pro peito da mãe, ele vai estimular a descida do leite da mãe. Então existe um motivo pelo qual o colostro não jorra, né? Não faz chuveirinho igual o leite faz. E por que ele tem esse aspecto mais viscoso? Ele é diferente do leite maduro ou do leite de transição, tá? E isso se deve especialmente ao fato de que o colostro é muito rico nessa proteína chamada imunoglobulina, que é um fator protetivo do bebê. É a imunidade do bebê, basicamente isso, assim, a grosso modo é isso, tá? Então essa é a primeira coisa que vocês precisam entender, que o colostro é importantíssimo. Eu esqueci de falar uma coisa também, o negócio do coronavírus. Que muita gente tem dúvida com relação a isso. Anne, se eu tiver com sintoma de gripe, ou se eu tiver com sintomas de coronavírus, eu devo parar de amamentar? Não, você não deve parar de amamentar. A não ser que você não tenha a possibilidade, né? Você esteja com sintomas graves, você não consiga bancar a amamentação naquele momento. Por que você não deve parar de amamentar? É claro que você deve tomar os devidos cuidados, usar máscara, se manter assim, na maior parte do tempo, longe do seu bebê, para você não contaminar ele, né? Mas por que é importante permanecer amamentando? Porque no momento que você tem sintoma, você já começou a produzir anticorpos, há muito tempo. O seu bebê já teve tempo, já tá há tempo em contato com você e com o vírus. E o seu bebê está consumindo a imunoglobulina que você está produzindo no seu corpo para se defender do vírus por meio do seu leite. Então você está ajudando o seu bebê a prevenir, né, de que ele pegue, a se proteger desse vírus. Então permaneça amamentando, tá? A orientação aqui do Brasil é permanecer amamentando, tomando os devidos cuidados. É claro que você vai lavar a mão com mais frequência, você não vai falar em cima do seu bebê e ficar beijando a mãozinha dele e todas aquelas coisas, você vai usar máscara. O restante do tempo você vai tentar terceirizar os cuidados com o bebê o máximo possível, né, para evitar de ficar perto dele, falando em cima dele e tudo mais, mas a amamentação pode e deve sim ser continuada se você tiver condições de continuar, tá bom? Então esse é só um parênteses que eu gostaria de falar a respeito da imunoglobulina. Daí beleza. Nosso leite então, especialmente o colostro, é rico em imunoglobulina. E uma outra coisa que o leite tem, que é uma coisa muito rica, é o fato de ele ter organismos vivos ali dentro, né? Eu não sei se vocês estão familiarizadas com o termo microbioma. Vocês estão? Levanta a mão aí quem tá. Microbioma. Sabe o que é microbioma? Me contem aí, tá? Sayo Moraes Lopes tá falando que não recebeu a aula de hoje. Sayo Moraes, não tem episódio hoje, tá? É amanhã de manhã que vai ser liberado o terceiro episódio, tá bom?
Microbioma, quem aí sabe? Levanta a mãozinha. Ó, a Renata falou que não sabe. Eu quero sinceridade mesmo, tá, gente? Não fiquem com vergonha de dizer que não sabe. Eu fui saber que era esse troço aí quando eu comecei a estudar sobre amamentação. Nunca tinha ouvido falar a respeito disso. Então, olha só que legal. Microbioma são todos os organismos vivos que vivem na gente, especialmente aqueles que a gente não vê. Que são os fungos, as bactérias, que mais? Os vírus, tudo que tá aqui rondando a gente, tá na nossa pele, tá no nosso sistema digestivo, tá na gente inteirinha. A gente tá rodeada de microbioma. E esse nosso microbioma é o que faz, é o que também regula a nossa imunidade. Vocês já ouviram falar, né, que quando o nosso intestino não funciona bem, por exemplo, em geral a nossa imunidade não tá tão boa, porque a gente não tá conseguindo digerir bem os alimentos, porque a nossa flora, o nosso microbioma tá meio empobrecido. Então, o nosso microbioma, quanto mais complexo, quanto mais rico ele for, melhor a gente vai ter qualidade de vida, assim, né? A gente vai conseguir digerir melhor, a gente vai ter uma imunidade melhor. Então é importante que a gente tenha um microbioma bem rico, tá? O microbioma do bebê recém-nascido, ele é regulado principalmente pelo nascimento e pela amamentação. Pelo nascimento, por quê? Porque quando ele nasce por via vaginal, o microbioma dele é um. Quando ele nasce por via cesárea, o microbioma dele é outro. Não sei se vocês já ouviram falar que quando o bebê nasce, ele passa, né, ali pela região da vagina, que é muito perto do ânus, que tá ali rodeado da flora intestinal da mãe, e ele recebe ali já uma carga, né, de bactéria, de fungo, de vírus benéficos para a vida dele, né, que vão colonizar o corpinho dele. Esse bebê, então, vai ser colonizado com esse microbioma da mãe no momento que ele nasce por via vaginal, e depois a mãe vai continuar enriquecendo esse microbioma por meio da amamentação. O bebê que nasce por cesariana, por exemplo, ele já tem um microbioma diferente, porque ele não passou. Olha, ó, já tô me corrigindo, me corrija mesmo, tá? Porque, assim, eu manjo de amamentação, mas eu não manjo tudo desses termos técnicos, não. E aí, ó, microbiota, que é quando é dentro, tá bom? Do intestino. E aí, o bebê que nasceu de cesariana, ele já é um bebê que vai ter contato com outro microbioma. Provavelmente mais empobrecido, menos complexo, né? Com bactérias e fungos e vírus diferentes daquele bebê que passou pela vagina. Há um tempo atrás, inclusive, tinha um... Eu não sei agora... Eu não sei se chegou a ser definitivo isso, ou se era só uma tentativa, enfim, mas eu vou ventilar aqui pra vocês porque eu me lembrei agora. De um tempo atrás, tinha gente que falava sobre... Por exemplo, a mulher entrou em trabalho de parto, pra ela era muito importante que o bebê estivesse... contato, né, com todas aquelas bactérias, fungos, vírus e tal, quando nascesse por via vaginal, e eventualmente a mulher entrou em trabalho de parto, mas não foi possível parir. E aí o bebê nasceu por uma cesariana. E aí se falava muito, há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, em colocar uma gaze, passar uma gaze ali na região da vagina e do ânus da mãe, e passar essa gaze no rostinho do bebê para colonizar o bebê, porque aquilo era benéfico para o bebê. Eu não sei se isso foi uma prática que foi adotada ou não, porque o meu trabalho não é do parto para frente, né, não é do parto para trás, mas faz todo sentido também, né, do ponto de vista de colonizar o bebê. Então, se o bebê nasce por via vaginal, microbiota e microbioma dele, enfim, microbiota, é que eu aprendi microbioma, tá? Mas beleza, vamos falar o micro, entendeu? Esse negócio aí é mais rico, tá? E se o bebê nascer por via cesariana, vai ser um pouco menos complexo. Se o bebê tem contato com o leite materno, além de ser um organismo super vivo, ele ainda vai fornecer para o bebê comidinhas para essa flora dele, tá? Que chama, um dos tipos de comidinha que chama, agora até me esqueci o nome, bifidobactérias. É um dos tipos de comidinha que o leite materno fornece para enriquecer, para continuar alimentando aquela flora boa do bebê. Então, os bebês que têm contato com leite materno vão ter contato com imunoglobulinas, com essas comidinhas para a flora intestinal dele saudável, e assim ele vai fazendo a manutenção dessa flora do bebê. Os bebês que estão em aleitamento misto, ou então estão em aleitamento artificial, eles já têm uma flora diferente, porque não tem lá no aleitamento artificial, né? Não tem as tais das bifidobactérias, embora tenha leite artificial que diga que existe dentro daquele leite, mas
Até onde eu sei, não tem, tá? A Karine Durães, que foi minha professora de Nutri na especialização, explicou pra gente isso, que não tem como lá na lata ter essas bifidobactérias. E o bebê que está em aleitamento misto, ele tem uma flora muito mais parecida com o bebê que está em aleitamento exclusivamente artificial. Olha só que interessante. Então, na ausência daquelas comidinhas, ou então na diminuição das comidinhas, das bifidobactérias, né, a flora do bebê fica mais parecida com a do bebê em aleitamento artificial. E aí, por consequência, a imunidade dele também fica um pouco mais vulnerável, né? A saúde dele vai mudar um pouco. Ele estatisticamente vai estar mais vulnerável a ter alguma doença e tudo mais, tá? E, gente, é claro que não é só isso que define como é que vai ser a nossa flora, né? O que define como vai ser a nossa flora vai ser inúmeras outras coisas. Se o bebê é prematuro, a flora dele vai ser diferente. Se o bebê passou por uma UTI neonatal, a flora dele vai ser diferente. O ambiente que ele tá vai alterar também a flora. Com quem ele fez contato pele a pele também vai alterar a flora dele. Então, são muitos fatores, tá? Mas hoje a gente vai focar só na questão da amamentação mesmo, beleza? Então, beleza. O leite materno tem esses prebióticos, que são essas comidinhas, né, para a flora do bebê permanecer saudável. E a gente já sabe, então, que abastecendo essa flora do bebê com alimentinhos saudáveis, bifidobactérias, esse bebê tende a ficar mais saudável e menos suscetível a doenças, né? Então, eu gostaria de dizer agora para vocês que tipo de doença que a gente consegue diminuir estatisticamente nos bebês que mamam, tá? Leite materno. E aí depois eu vou falar para vocês também das doenças que a gente evita também nas mães. Evita não, diminui estatisticamente a chance de a mãe ter e nos outros benefícios para as outras pessoas, tá bom? Eu fiz as minhas anotações aqui para eu não esquecer nada e eu gostaria também que vocês contribuíssem aqui com as reflexões de vocês. Primeira coisa, a gente aumenta então a complexidade da flora do bebê. E isso faz com que a gente diminua riscos de doenças como diabetes no bebê, otite, e se vocês quiserem fazer aquela pergunta clássica de se pode amamentar deitada causa otite e tudo mais, já digo não causa otite amamentar deitada, tá? Mas dar mamadeira com o bebê deitado pode causar sim. Diminui o risco de obesidade, diminui o risco de infecções respiratórias no bebê, o risco de leucemia e o risco de morte súbita. Aí você também deve estar pensando, mas eu ouvi falar que a morte súbita também se diminui o risco dela usando chupeta. Sim, parece que existe um estudo assim nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque lá é uma cultura, a cultura deles é diferente, a cultura de amamentação lá é diferente daqui. Lá você já deve ter percebido que eles investem pra caramba em bombinha de tirar leite. E tem muita mãe que prioriza oferecer o próprio leite na mamadeira. Então lá é muito forte a cultura de oferecimento do leite materno na mamadeira, uso de chupeta. Lá as mães têm que voltar ao trabalho muito precocemente, então é muito difícil de bancar a amamentação no peito. E adotou-se essa cultura lá. Então para eles faz muito sentido dizer que a chupeta reduz o risco de morte súbita, porque se a maioria dos bebês não mama no peito, então eles vão ter que adotar alguma maneira de reduzir a morte súbita lá, certo? Pois é, mas aqui no Brasil a gente mama no peito. Então aqui a nossa prioridade é oferecer o leite materno para o bebê no peito. É o bebê mamar de madrugada e dessa forma a gente reduz a morte súbita aqui, tá bom? Então, achei importante falar isso porque às vezes eu vejo pediatra falando isso, gente. E olha, eu tenho um ranço de pediatra que fala que, mas chupeta diminui a morte súbita. Sim, em outra cultura sim, mas a gente tá falando da cultura brasileira, gente. Isso aqui é o nosso incentivo de amamentação, a nossa política de licença maternidade é diferente, a gente não pode se comparar com um estudo que foi feito lá fora numa realidade diferente, tá bom? Então vamos lá. Ih, travou no Insta. Vou aproveitar para tomar uma água já que travou. Travou? Deu? Foi? Não? Me contem aí. Não sou contra nada, não. Não. O que eu acho é que a gente precisa. Aqui não travou. Ó, vou aproveitar para responder a pergunta da Marisa, ó, que enquanto eu tava olhando aqui apareceu a pergunta dela. Você é contra a chupeta? Não, Marisa, eu não sou contra a chupeta. Mas, até porque a chupeta não fez nada para mim. Mas a chupeta ela oferece risco para amamentação. Então, quando a gente vai
tomar a decisão, sabe? Se a gente vai usar a chupeta ou não, a gente precisa pesar os prós e os contras da chupeta. Então, por isso que eu acho importante esse alerta, assim. E essa história da morte súbita foi uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora, essa associação da morte súbita com a chupeta, porque eu tenho visto pediatras usando esse estudo que foi feito lá nos Estados Unidos e tal, para meio que incentivar o uso. E eu não acho correto fazer isso. Eu acho que a gente não tem que nem incentivar, nem desincentivar o uso. Eu acho que a gente precisa avaliar qual é o objetivo da família. Se a família me diz assim, ó, meu objetivo é dormir mais, meu objetivo é que o meu bebê fique mais tempo fora do peito, meu objetivo é controlar a demanda do bebê, não quero amamentar sempre que o bebê pedir, eu quero fazer um controle de demanda. Neste caso, talvez o objetivo da família seja usar chupeta mesmo, né? Ou seja, talvez esse artifício funcione para essa família. Mas, quando a família me procura e diz que o objetivo dela é amamentar o bebê sempre que ele necessitar, né? Sempre que ele mostrar os sinais de fome dele, quer fazer livre demanda, quer proteger a amamentação, aí eu não vou sugerir o uso de chupeta, porque eu sei que estatisticamente, se colocar ali uma chupeta ou uma mamadeira, provavelmente vai atrapalhar a amamentação. A Rafaela falou assim, eu sou fonoaudióloga e a chupeta, além de atrapalhar a amamentação, prejudica muito a aquisição e desenvolvimento da linguagem, quando usada em livre demanda. A Marisa falou assim, ó, eu amamentei minhas 2 filhas com exclusividade até os 6 meses e eu estou aqui pela minha filha que está grávida. Muito bom, Marisa. Seja bem-vinda. Gente, vó na live! Que maravilha! Muito bom! Nossa, ó, a gente já teve pai na live e agora a gente tá tendo vó na live. Muito bom. Parabéns pra vó. Vamos, chuva de coraçãozinho aí pra vó. Arrasou, vó! Muito bom. Então vamos continuar. A gente tem um risco diminuído para as doenças da infância, tá? Em geral. E a gente tem uma evolução e uma proteção melhorada para bebê prematuro. Bebê prematuro tem mais risco, né, de desenvolver alguma doença, enterocolite necrosante, que é uma das doenças que acomete bastante o bebezinho recém-nascido. Então, quando a gente tem ali o leite materno na jogada, é importante que a gente saber, né, dos benefícios para esse bebê. Então vai diminuir o tempo dele na UTI, vai diminuir o tempo dele internado, vai acelerar o tempo dele de recuperação se ele tiver contato com o leite materno, tá bom? Vamos falar agora dos benefícios para a mãe, porque muita gente acha, né, que só tem benefício para o bebê, que é para o bebê que é bom, que a mãe tá fazendo um grande sacrifício pelo bebê, né? Quando a amamentação não tá muito boa, geralmente a gente sente que é um sacrifício e não um prazer pra gente amamentar. Então vamos falar, olha só o tanto de coraçãozinho que a galera tá mandando pra Marisa, que ela falou ali em cima, ó, que as 2 filhas não usaram chupeta. Gente, amei essa avó, queremos essa avó na nossa casa. Já vou aproveitar para ler aqui, ó, a pergunta da Laine. Falou assim, ó, Anne, tô preocupada porque deu positivo em streptococo e lendo muita coisa ruim na net, fiquei mais pirada. Ó, eu não trabalho com parto, tá? Mas o que eu vou te sugerir? Que você converse não sei se você tem doula, né, ou a sua obstetra mesmo, porque o protocolo para streptococcus, né, positivo, ele mudou recentemente, até onde eu sei. Antes se receitava antibiótico e tal, e agora parece que mudou esse protocolo. Não sei direito, tá? Mas olha só, deixa eu te falar o que é o estrepto para você ver como é uma coisa que a gente não deve ficar surtada. O estrepto, ele vai colonizar, né? Em alguns momentos da nossa vida e em outros momentos não colonizar. E aí, de praxe, né, de padrão, ele geralmente é feito ali por volta das 37 semanas. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Porque na minha época que eu engravidei era assim, que não faz tanto tempo, faz 3 anos, mas enfim, era assim. E aí, a gente fazia lá o exame com 37 semanas e eventualmente dava positivo. E aí, o seu bebê nascia, sei lá, com 40 semanas. E aí, qual era a garantia de que lá com 40 semanas ia até estar positivo também? Muitas vezes não estaria positivo lá com 40 semanas. E outra, muitas vezes você fazia com 37, daí tava negativo, e pode ser que lá com 40 semanas estava positivo. Então, na real, eu acho que esse negócio de fazer o exame, isso é com 37, fazer o exame do estrepto, assim, eu acho que ele caiu em desuso já em alguns lugares. Eu não sei se eu tô enganada, tá? Mas a doula que trabalha aqui na minha cidade, ela já falou
que o protocolo para estrépito aqui não estava mais sendo feito. Mas eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu ouvi falar sobre isso. Justamente porque não tem garantia nenhuma de que o resultado lá na hora do parto é igual ao resultado de 2, 3 semanas atrás, entende? Então, não se preocupe com isso não, tá bom? Então vamos lá. Quais são os benefícios para a mãe com relação à amamentação? Primeiro, reduz o sangramento pós-parto. Vocês lembram da live que a gente fez, acho que foi na terça, né, que a gente falou do contato pele a pele? E depois teve uma mãe que perguntou lá na comunidade, ela falou, Anne, você falou que quando o bebê tá no colo da mãe, a mãe produz ocitocina, né, cheirando o bebezinho e tal, e tendo o bebê por perto. E produzindo ocitocina, isso contrai o útero, e o útero volta mais rápido para o lugar original, e portanto diminui a chance de a mãe ter sangramento e hemorragia pós-parto. Isso também acontece na amamentação? Isso principalmente acontece na amamentação. Na amamentação, a gente produz muita ocitocina para ejetar o leite, ejetar o colostro e tal, e tudo isso vai fazer com que diminua o risco da mãe ter uma hemorragia pós-parto ou a mãe ter um sangramento intenso no pós-parto, né? Ajuda inclusive na involução uterina, né? De o útero voltar mais rápido pro lugar, né? Porque eu sempre faço assim, porque não volta igual, né? Aquele útero passou um bebê, ele não vai ficar exatamente no tamanho que era antes, mas é para involuir, né? Para não ter mais bebê dentro daquele útero. Além disso, existe alguns estudos que falam que a mãe tem uma perda sanguínea por menstruação menor ao longo da vida por ter amamentado. Achei bem interessante isso também. Tem redução de câncer de mama, e o câncer de mama é um dos... câncer de mama e de ovário são dois, assim, que tem uma estatística bem elevada, tá? De prevenção para quem amamenta, é bem interessante. Reduz a chance de a mãe desenvolver diabetes, depressão pós-parto, doenças cardiovasculares, artrite reumatoide e osteoporose. Vou ler de novo porque eu li tudo errado essa parte. Doenças cardiovasculares, artrite reumatoide e osteoporose. Então, assim, ó, reduz a chance de a mãe ter um monte de doença ao longo da vida, tá? Tem só benefícios para a mãe. Então, quando vocês estiverem amamentando o bebezinho de vocês e sentindo assim, nossa, estou fazendo isso por você, lembre que você está fazendo por você também, tá? Porque também tem benefícios para você amamentar o seu bebezinho. E aumenta o tempo entre os partos. Aí eu vou até tomar uma água para falar sobre isso, especialmente. Aumenta o tempo entre os partos, por quê? Porque quando a gente está amamentando, especialmente no período que a gente está amamentando em livre demanda, a gente passa por um período sem menstruar, né? Muitas mulheres ficam sem menstruar um bom tempo aí durante a amamentação, especialmente no início. E isso é considerado um fator contraceptivo, assim, né? A gente não vai engravidar naquele período que a gente não estiver menstruando. Embora eu digo pra vocês, não confiem nisso, tá? Porque pode ser que nem dê tempo de você menstruar e você já engravida de novo, assim. Então, se você não tá afim de engravidar logo em seguida, não confie nisso. Mas existe sim um fator protetivo nesse sentido. E aí, surgiu uma pergunta para mim esses dias que eu achei muito interessante, que uma aluna minha me mandou uma mensagem dizendo, o bebê dela tem 4 meses, e ela falou, Anne, eu menstruei e tô com medo de meu leite secar ou de meu leite diminuir. E aí eu achei, assim, interessante a analogia dela, porque ela já tinha ouvido que quando a mulher regula a demanda ou quando diminui, aumenta, né, os intervalos das mamadas, tudo isso é um fator que pode fazer com que essa mulher volte a menstruar, né? Se ela estiver amamentando menos, ela pode voltar a menstruar. E aí ela pensou, pô, se eu voltei a menstruar, então devo estar diminuindo o meu leite ou tô com medo de meu leite secar, né? E não, gente, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Se você continuar amamentando em livre demanda, se o seu bebê continua removendo o leite adequadamente, se desenvolvendo adequadamente e você menstruou, tá tudo certo. É o seu corpo dando, né, se restabelecendo, provavelmente mais rapidamente do que a média das mulheres. Mas você não precisa se preocupar de o seu leite secar ou porque você menstruou, você não vai mais amamentar, não tem nada a ver, tá bom? Pode ficar bem tranquila. Anne, o que você acha de colocar DIU? Se não quer engravidar, eu acho uma ótima ideia, tá? Só vou fazer um parênteses a respeito do DIU, que eu acho importante contribuir com a experiência de vocês, é o seguinte, quem viu o episódio 1 vai saber que a minha terceira gestação foi uma gestação assim, planejada peronomútil, né? Eu resolvi que eu não queria mais ter filho e tal, para começar a trabalhar com a amamentação, e aí eu coloquei o DIU.
até decidir o que eu ia fazer na minha vida, né? Coloquei o DIU, o Mirena, né? E aí o DIU fica com uma cordinha pra fora. E aí eu coloquei o DIU no mês seguinte eu menstruei e tava usando o coletor menstrual. E na hora que eu fui tirar o coletor menstrual, eu pincei o DIU e o DIU ficou dentro do copinho, né? E aí logo em seguida engravidei. Então, né, um alerta para as colegas que usam copinhos que com o DIU, com a cordinha, pode ficar meio perigoso, tá bom? E é perigoso de engravidar, claro, né? Não perigoso sob outros pontos de vista, só de engravidar mesmo. Então vamos lá. Falamos então a respeito dos benefícios para a mãe. E agora eu gostaria de falar a respeito dos benefícios para o pai. Vocês acham que tem algum benefício para o pai, a amamentação? Contem aí, se vocês acham que tem. Isso não doeu? Guria, tu sabe que como eu tava menstruada, né, e o colo do útero tava meio dilatado, eu não sentia, assim, uma dor, assim, fenomenal, né? Mas foi muito estranho, sabe por quê? Porque eu tava no chuveiro, e aí na hora que eu tirei o copinho, e aí eu vi aquele negócio branco, assim, né, um Tzinho, assim, branco, a minha primeira reação foi olhar pro chuveiro pra ver se não tinha caído a resistência do chuveiro, sei lá, alguma coisa assim dentro do meu copinho. Mas eu sei que resistência não é igual a DIU, né, gente? Mas sei lá, na hora foi a primeira coisa que eu pensei. Aí depois é que eu fui me tocar que aquilo ali era o DIU, tá bom? Tá, então me digam aí se tem algum benefício pro pai, tá? A amamentação. Ninguém, ó, ali, ó, nunca pensei num benefício pro pai. Tem um grupo no Face de mulheres que usam coletor e DIU. É assim, ó, eu ia usar também, né? Se não tivesse saído o meu DIU, eu também usaria tranquilamente. O problema é que saiu e agora eu fiquei com medo. Eu acho que eu não usaria mais. Ou então eu tiraria a cordinha do DIU, né? Pra não ter risco de arrancar o DIU. Gente, vocês devem estar rindo da minha cara agora, né? O meu marido, quando eu contei isso pra ele, ele falou: Cara, tu não sabe o que é uma resistência de chuveiro? Tu acha que a resistência cai assim de dentro do chuveiro? Tá, vamos falar sério, vamos falar de amamentação. Vamos lá. Muita gente falando financeiramente, eu achei bem interessante. Eu acho que a gente já pode começar as reflexões a respeito disso, tá? Que existe uma fala romantizada da amamentação que diz que a amamentação é de graça. Vocês já ouviram isso? Ah, porque amamentar é de graça, vai sair de graça e tal. A gente não pode esquecer, gente, que assim, amamentar não é de graça não, tá? Enquanto você estiver ali amamentando, você tá deixando de produzir outras coisas, né? A amamentação geralmente ela acontece quando uma mulher, que é a mãe da criança, né, que quer amamentar, ela abre mão da sua carreira, da sua realização profissional, para se dedicar à amamentação. Até teve esses dias um texto rolando por aí dizendo que, nas contas, assim, uma mulher amamenta em torno de 8 horas por dia, mais até do que isso, né? Ou seja, é um trabalho mesmo, né? Ela só trocou de trabalho. Antes ela trabalhava lá na profissão dela, ganhava o dinheiro dela, e agora ela trabalha nesse negócio de produzir leite para desenvolver o bebê, para o bebê ficar bem, para o bebê ficar saudável e não ganha nada por isso. Então acho que a gente não pode cair na cilada de achar que a amamentação é de graça. E também não pode deixar que as pessoas reduzam a importância desse nosso ato de amamentar, né? Como se fosse assim, tudo bem, é de graça, você tá bem. Não, é um grande esforço para mim fazer isso aqui. Né? A gente tá abrindo mão de muita coisa quando a gente opta por amamentar. E claro, vocês sabem, não preciso dizer isso, né, pra vocês, que eu sou uma grande defensora da amamentação, mas eu acho que não dá pra gente romantizar, tá bom? A Michelle tá falando, manda teu endereço que eu vou mandar uma resistência de chuveiro de presente só pra recordação. Ai, parem de debochar de mim, gente. Já passou, faz tempo. O menino já nasceu e tudo, tá ali com 3 anos. Agora não é mais hora de pensar na resistência. Tá, vamos lá. Então, lembrar, amamentar não é de graça, mas a gente não vai gastar com outros leites. Isso a gente não pode ignorar. Então, esse marido, né, que provavelmente nesse período aí da amamentação do bebê, se essa mulher não tiver, se a mulher não tiver direito à licença maternidade, provavelmente é ele que vai ter que bancar a casa. E não precisando comprar leite, mamadeira e tudo mais que tiver que comprar para alimentar o bebê de outras formas, com certeza ele vai economizar bastante. Então, a economia financeira, eu acho que é sim um fator que a gente precisa considerar. E eu acho que tem outras economias ainda.
Imagina só que esse bebê, estatisticamente, vai ficar menos doente, né? E aí depois, numa eventual volta ao trabalho da mãe, se o bebê ficar menos doente, a mãe volta ao trabalho, esse bebê vai ficar ou com alguém em casa ou vai para uma creche, certo? Se é um bebê que está sendo amamentado, ele provavelmente vai reduzir as chances de pegar alguma doença importante lá. E vai reduzir, portanto, as faltas da mãe e do pai no trabalho, né? Reduzindo as faltas da mãe e do pai no trabalho, existe aí um benefício financeiro para a empresa e um benefício financeiro para a economia do país, né? Se o pai e a mãe vão ter que se ausentar menos do trabalho. Se esse bebê vai ficar menos doente, esse bebê provavelmente vai menos no médico. Se ele vai menos no médico, ele vai precisar usar menos os sistemas de saúde. E, portanto, existe também uma economia dos sistemas de saúde, que vão atender menos bebês e vão gastar menos dinheiro com atendimento de bebês. Se o bebê fica menos doente, vai menos no médico, ele vai tomar menos remédio e, portanto, vai diminuir aí a demanda da indústria de produzir remédios para esse bebê. Então, e também do governo de comprar remédios para fornecer para esse bebê. Então, vai ter uma economia do governo, vai ter uma diminuição de energia, inclusive da indústria, né? De poluição da indústria, porque vai ter que produzir menos remédio para esse bebê. Se esse bebê tiver aleitamento materno exclusivo, a indústria também vai produzir menos leite, portanto, ela vai gerar menos poluentes aí para o meio ambiente, porque não vai precisar produzir tanto assim, de modo que o bebezinho tá sendo amamentado pela mãe. Então, assim, ó, é uma cadeia muito forte, assim, né? Não é só o ato de a gente amamentar. É um efeito dominó muito grande. E também tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante a gente considerar, que é o seguinte. A gente tá aí num governo, né, que desvaloriza bastante a figura feminina e enfatiza bastante a questão de a mulher ser um prejuízo para os empresários, né? Porque essa mulher, ela vai pegar uma licença maternidade e ela vai ficar com um bebê em casa e isso vai gerar um prejuízo para a empresa, isso vai gerar um prejuízo para o governo. Mas, gente, essa mulher, ela tá criando um ser humano que vai ser um ser humano saudável, mais saudável, né, se estiver sendo amamentado, estatisticamente mais saudável se estiver sendo amamentado, que futuramente vai ser um empresário, vai ser uma força de trabalho, vai ser alguém que vai gerar renda para esse país. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho de dar continuidade à humanidade, pelo amor de Deus, o trabalho que a gente está fazendo talvez seja o mais importante do mundo. Então, a gente não pode permitir nunca assim que alguém diminua ou desmereça esse trabalho de criar um ser humano e especialmente de amamentar um ser humano. Isso é um baita de um trabalho. Existe até um estudo do César Victora, que é um cara que de 120 dias só. Exatamente. Ó, olha ali o que a Brenda falou, que a nova lei trabalhista prevê licença maternidade de 120 dias só. Existe um estudo do César Victora, que é um professor, cientista médico de Pelotas, ele faz muito estudo em cima de aleitamento materno. E ele, inclusive, chegou à conclusão de que, estatisticamente, eu adoro botar essa palavra antes, porque sempre vai ter alguém que vai dizer, isso não tem nada a ver. Porque comigo não aconteceu assim, mas estatisticamente, os bebês amamentados, eles têm QI mais elevado na fase adulta do que os bebês que não foram amamentados. E estatisticamente, os bebês que foram amamentados, eles ganham mais na fase adulta, recebem mais salário do que os que não foram amamentados. Então, assim, os benefícios do aleitamento materno não estão concentrados só no bebê, né? Eles estão concentrados ao longo de uma cadeia enorme, assim, de qualidade de vida da família inteira, da mãe, do pai, daquele contexto onde eles estão inseridos, da comunidade inteira, sabe? E do mundo inteiro, né? Porque, estatisticamente, num país que os bebês são amamentados e adoecem menos, seus pais faltam menos no trabalho e tudo isso aí que eu falei pra vocês, é óbvio que esse governo vai gastar muito menos com coisas, né, que poderiam evitar, né? Joia? Então, vamos lá. Deixa eu só ler o que vocês estão falando aqui. Mas é facultativo, dá os 6 meses, basta a empresa aderir. Acho que elas estão falando sobre a empresa cidadã. Peraí. Por isso que muito pediatra que induz o uso da fórmula, porque nessa lógica o serviço dele seria mais utilizado. Olha, existe isso, tá? É foda, né? Desculpa falar do pediatra, mas a gente sabe que sim. Eu tenho o privilégio
de conviver com profissionais que dão muito valor pro leite materno, tá? Eu sei que eu estou dentro de uma bolha, mas a gente sabe, tá na cara de todo mundo, que os pediatras, os médicos são profissionais que passam por uma investida forte da indústria, né? Que mesmo que o cara pense assim, não, leite materno ainda é melhor, ele vai receber tanta informação da indústria, tanta, que vai chegar um momento que ele naturalmente vai começar a pensar no leite artificial, mesmo que ele não queira, mesmo que ele acredite que o leite materno é melhor, sabe? Porque eles realmente são muito... A indústria investe pesado neles, né? Então a gente não pode ignorar isso. Mas olha, procurando bem, a gente encontra profissionais excelentes, tá? Que ainda assim vão estimular bastante o aleitamento materno, ó. A Naluri falou assim, ó, também trabalho com profissionais que incentivam. Exatamente. Tem profissionais e profissionais, né? Em todas as áreas. Bom, então beleza. Falamos sobre os benefícios do leite materno, do aleitamento materno para a mãe, para o bebê, para o pai, para o mundo inteiro. E agora eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, alguma dúvida com relação à amamentação ser benéfica para todo mundo, para o contexto geral da nação e do universo inteiro. Não tem nenhuma dúvida, né? Mas eu gostaria de encerrar aqui dizendo o seguinte, que mesmo que a amamentação tenha uma série de benefícios, né, para todo mundo, isso em momento algum quer dizer que alguém tem que apitar em cima da amamentação alheia, né? Mesmo que a amamentação seja benéfica, mesmo que seja incrível para o bebê, o corpo, da onde vai sair aquele leite, ainda é da mãe. Então a escolha de amamentar, do jeito que ela vai fazer, do modo que para ela fica melhor, é dela. Ninguém tem que apitar em cima da amamentação alheia, meu povo. Por mais que eu, você e várias pessoas estejamos convictas de que a amamentação é incrível, o corpo é da mulher, a escolha sempre vai ser dela, tá? Nunca vai ser da avó, nunca vai ser do marido, nunca vai ser de outra pessoa, do pediatra, vai ser da mãe sempre, tá bom? A amamentação emagrece mesmo? Em geral, como a gente gasta bastante energia para produzir o leite, sim, a amamentação faz com que a gente tenha um gasto calórico bem significativo, fazendo com que muitas mulheres emagreçam bastante, tá? Peraí, deixa eu ler agora tudo que vocês estão... Ih, peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. Vantagem pro pai, não ter que preparar a mamadeira no meio da noite. Gente, a praticidade na amamentação é uma coisa, assim, indiscutível, né? Eu sempre brinco que na introdução alimentar me deu uma tristeza, porque aí tinha que fazer comida e a amamentação já estava pronto. Então é muito prático mesmo. Ó, a Vivi tá perguntando, usar top apertado durante a gestação prejudica o aleitamento? Olha, se tiver te doendo, te atrapalhando, aí pode atrapalhar, mas assim, se for só para dar uma sustentação para a mama, tá excelente. Inclusive, para sustentar a mama, recomendo que continue usando, inclusive, depois que o bebê nascer. Ó, a Brenda falou assim, ó, uma vez eu vi uma live de uma empreendedora dizendo sobre isso, que o problema estava no fato da mãe diminuir ou baixar sua produtividade no trabalho. Ah, eu ouvi falar dessa pessoa. É a típica pessoa que pensa que ela tá fazendo um favor pra mãe que tá amamentando, né? Ela tá achando que ela tá fazendo... Inclusive, eu acho que é uma pessoa que falou assim, eu não tive filhos, eu optei por não ter filhos pra não passar por como se fosse um momento problemático da vida. Só que ela se esquece que essa mãe, ela pariu talvez uma força de trabalho pra essa própria mulher, assim, as pessoas precisam pensar mais no coletivo, assim, eu não tenho filho pra mim, eu tenho filho pro mundo também, eu tô criando um ser humano bom, não pra mim, uma hora eu vou morrer, esse ser humano vai ficar no mundo, e aí se eu tiver, talvez não tiver desempenhado o meu trabalho da maneira que eu gostaria como mãe, talvez o resultado não seja tão bom, então assim... é difícil, né? As pessoas entenderem que o ato de amamentar, o ato de maternar, o ato de você ter um filho, não é uma coisa individual, é coletivo. É claro que é você que vai criar a criança, a gente sabe de tudo isso, mas assim, é uma criança para o mundo, é um ser humano para o mundo, um adulto para o mundo. E eu posso optar por criar um adulto mais saudável possível, tanto de saúde mental como de saúde física, ou eu posso simplesmente ligar o foda-se e não criar o adulto da melhor maneira possível, né? Ou então eu posso simplesmente não dar bola pro resto do universo e, como que eu digo, não apoiar essas outras mulheres, sabe? Então, assim, eu acho que
aquela mulher, ela não era uma pessoa assim muito do bem, né? Ontem me enviaram, inclusive, um vídeo. Tá quase acabando aqui, mas eu vou comentar. Ontem me enviaram um vídeo de uma mulher também falando sobre amamentação em público. Aí ela falou, porque eu vou falar aqui o que pouca gente fala. Ninguém te fala, mas eu vou te falar. Porque você está amamentando em público, você só quer mostrar o peito, a mulher falava. E cara, sinceramente, eu não vou dar ibope pra isso, sabe? Eu acho que quanto menos a gente der ibope pra essas pessoas que têm essas falas problemáticas, melhor. Porque ganha menos visibilidade, menos pessoas vão se identificar. Então, acho que o negócio é a gente ficar aqui só guardando coisas boas mesmo, né? Vamos lá. Vou ler aqui mais o que vocês estão falando aqui, ó. A amamentação é benéfica, mas a mãe sofre. Eu tô aqui com um neném de 17 dias e sentindo muita dor. Tive que dar complemento pra ela pra poder recuperar. Além da dor, o cansaço é enorme. Júlia, primeiro um abraço pra você, porque realmente é tenso, sim, o pós-parto. Pra algumas mulheres dói, pra algumas mulheres fere. Se você sente que não tá legal pra você e que a amamentação tá se tornando muito mais um peso do que alguma coisa gostosa pra você, busque ajuda, porque não é pra ser assim não, tá? Quando a gente fala do ato de amamentar, é sempre legal a gente não romantizar. A Cris, que é uma amiga minha, Cris do Plantão Materno, ela sempre fala assim, ó, exaustão não é amor. E eu acho ótima essa fala, porque teve uma outra pessoa que andou falando que exaustão é amor, daí a Cris resolveu contestar. E ela tem razão, exaustão não é amor, sabe? Eu acho que primeiro, a gente precisa enxergar os nossos limites. A amamentação também é uma maneira de se relacionar com o nosso bebê, não é só o ato de alimentar, né, o nosso bebê. E a gente precisa fazer isso ficar gostoso pra todo mundo. Vai ser sempre bom? Não, não vai ser sempre bom. Nenhum relacionamento é sempre bom. Casamento é sempre bom? Não é sempre bom. Relacionamento com os filhos é sempre bom? Não. Tem uns momentos que a gente pensa, puta que pariu, coisa chata esse negócio. E na amamentação também vai ser. Mas no somatório de tudo, a gente tem que sentir que tá valendo a pena isso, né? A gente tem que sentir que tá gostoso, a gente tem que enxergar a beleza, assim, tem que enxergar bem-estar, né, em alguns momentos nesse nosso processo de amamentação. E se você não está enxergando, busque ajuda para tornar a sua experiência a mais gostosa possível, tá? Porque não é esperado amamentar com dor, não é esperado amamentar com o peito ferindo, não é esperado que o bebê não se desenvolva, tá? Então precisa realmente achar caminhos. E se você já está buscando esses caminhos, se essas são as alternativas que estão fazendo sentido para você agora, é isso, tá bom? Vamos lá. Meu namorado tá assistindo comigo. Ele pediu para perguntar se caso a mãe, por algum motivo, não conseguir amamentar, como não. Opa, peraí. Como não se preocupar, eu acho, tanto com o bebê, a importância da amamentação para o bebê. Eu não entendi a sua pergunta. Quem perguntou foi a Sue Santi. A Ana Carol falou que o peito era mais público que o busão. Muito bom. E a mulher que falou que temos que fazer sexo com os maridos em livre demanda, igual fazemos na amamentação em livre demanda. Eu quis explodir a cabeça dela. Ai, Jesus, gente, eu nem sabia que alguém tinha falado isso. Tem de tudo nessa vida mesmo. Ah, eu acho que foi a mesma, né? Inclusive. Então vocês veem, a pessoa não é certa da cabeça. Anne, tô de 38 semanas e uma casquinha no bico do seio. O que pode ser? Talvez seja colostro, tá? Saindo ali dos ductos, beleza? Gente, eu vou ter que encerrar. Eu vou pedir desculpas pra vocês, nem vou conseguir ler tudo. Só vou ler aqui a última da Fabi aqui, ó. Uma vez no shopping, a minha sogra, com a minha sogra, ela queria que eu cobrisse com um paninho no meu peito. Nunca dei ouvidos. Já entrei na farmácia com a minha filha no peito, nunca me preocupei com o lugar. Gente, amamentar é assim, ó, a gente tá alimentando o nosso filho, né? É claro que a mulher que não se sente confortável, ela não precisa amamentar em público. Ninguém é obrigado a nada. E ninguém é obrigado, inclusive, a se cobrir só porque tem gente vendo problema naquilo ali, né? Nossa, dava uma live inteira, né, falar sobre isso. Aqui na minha cidade até teve uma manifestação no shopping já a respeito disso há uns anos atrás. Amamentar é um direito, né? Nosso e do nosso bebê. A gente tá alimentando ele. Então a gente não precisa se esconder, porque ninguém se esconde pra comer. Eu não preciso esconder meu bebê pra isso. A gente não precisa fazer isso no banheiro, porque ninguém come no banheiro, né? Então quem problematiza isso, quem vê feiura, né, no ato de amamentar, o problema é dessa pessoa e não nosso, né?
Gente, tá encerrando, o Instagram vai me cortar. Amanhã de manhã vai ser liberada o último episódio, tá, da minissérie, terceiro episódio. Vocês vão receber as notificações, tá bom? Fiquem ligados aí nas redes e até mais. Um beijo. Amanhã tem live de novo sobre dor para amamentar, tá bom? Tchau, até amanhã.